Oi, tudo bem com você? Olha só, nós vamos estudar agora um conceito, um assunto que eu imagino que você já tenha estudado. A professora já mandou e disse que já estudou com a turma, mas caso você não lembre, vamos estudar juntos agora. E caso você lembre o assunto, você pode resolver a lista de exercícios que está lá no grupo. Tudo bem? Então vamos lá. E antes da gente começar, deixa o joinha e se inscreve no canal. Não, brincadeira, não precisa se inscrever não. Vamos lá. Ângulos. O que é um ângulo? Então, o ângulo é a medida da abertura entre dois segmentos de reta. Basicamente é isso. Então eu imagino que você já sabe que é uma reta, uma semi-reta e um segmento de reta também. Mas caso você não lembre, é praticamente a mesma coisa. Só que a única diferença entre eles é que a reta, ela não tem fim. Ela é infinita para os dois lados. Pro lado para cá para cima e para cá para baixo. Isso seria uma reta. Uma semi-reta já tem uma diferença. Ela tem um início, vamos imaginar que o início dela é aqui nesse ponto. E ela não tem fim, ela vai embora para sempre, para o infinito. Já o segmento de reta, diferente das duas, tem tanto um início quanto um fim. Só isso. Então, nós temos dois segmentos de reta aqui. Dois segmentos de reta. E entre eles nós temos essa região. Essa região é justamente o que nós conhecemos como ângulo. E esses dois segmentos de reta, eles são conhecidos como o lado do ângulo. Então vamos continuar. Existe um número que está relacionado com cada abertura entre duas semi-retas. Quanto maior a abertura, maior esse número. Ou seja, nós estamos dizendo para você que ângulo tem um número. E você vai já descobrir o que significa esse número. Cada ângulo tem o seu. Definição formal. Ângulo é uma medida que é atribuível à região ou conjunto de pontos situados entre duas semi-retas de mesma origem. E essa origem é chamada de vértice do ângulo. Então, normalmente os ângulos são medidos em graus. Então o que acontece aqui? Nós temos um ângulo que tem dois lados. Esse lado aqui para cima e esse lado aqui para baixo. No lado de cima nós temos o ponto B. No lado de baixo nós temos o ponto C. E aqui na pontinha, no vértice, nós temos o ponto A. Então lembrem-se que essa ponta do ângulo é como nós chamamos, nós chamamos essa pontinha de vértice do ângulo. Isso é muito importante caso você resolva uma questão. Então vamos lá. Geralmente, os ângulos são representados por letras maiúsculas com acento circunflexo, que é esse acento aí, né? Por letras minúsculas, ou no caso da figura ao lado, da seguinte maneira: B, A com acento C. Essa representação é muito comum, principalmente em provas. Por quê? É mais, vamos dizer assim, que dá mais precisão do ângulo. Aqui nós temos a letra B e C, que se você prestar atenção, são as letras que estão nos lados. Primeiro B, no final C, e entre eles a letra A, que é justamente o vértice. Essa representação, o número do meio é sempre o vértice nessa representação. Então, olha só, B aqui está de um lado, A é o vértice e C é o ponto do outro lado, é sempre assim. E o vértice desse ângulo, como eu havia dito, é o ponto A. Mas eu falei bem aqui assim, normalmente os ângulos são medidos em graus. Mas você sabe o que é um grau? O que é um grau? Bom, esse grau é grau de medida de ângulo. Não tem nada a ver com temperatura, tá bom? Temperatura é uma outra situação que você vai estudar em outro momento. Mas até então nós temos que estudar o que significa o grau no conceito de ângulo. Então, para entender o que significa o grau, imagine um círculo que foi dividido em 360 partes iguais, como na figura abaixo. Cada uma dessas partes é o que chamamos de grau e representamos com essa bolinha aqui. Essa bolinha nós lemos como grau. Então, olha só, nós começamos aqui do zero e aí fomos dividindo em partes bem pequenas, 360 partes no total. E cada uma dessas pequenas partes nós conhecemos como grau. Então, nós começamos com zero nessa figura e fomos colocando de 30 em 30, 30, 60, 90, 120, 150, até completar, bem aqui é 330, como está de 30 em 30, quando chega bem aqui de novo no zero, são 360 graus. Então, a partir dessa
dessa figura, dessa ideia de que um círculo é dividido em 360 partes, ou seja, 360 graus, nós temos algumas afirmações, algumas observações que são importantes de ser levadas em consideração. A primeira observação. Levando em conta o que acabamos de ver, é importante entender que um círculo completo tem exatamente 360 graus. Ou seja, como nós acabamos de ver lá, é óbvio, né? O círculo todo, se você dividiu em 360 partes ele, então o total tem 360 partes, ou seja, 360 graus. E a partir dessa ideia, nós acabamos pegando outras ideias. Por exemplo, seguindo o pensamento, podemos perceber que metade de um círculo tem exatamente 180 graus, sendo que 180 é metade de 360, tá? E da mesma forma, metade da metade de um círculo tem exatamente 90 graus. Então eu fiz questão de colocar aqui as duas figuras para vocês verem como é o ângulo de 180 graus, como é o ângulo de 90 graus. Ah, professor, quando eu faço a minha prova, o ângulo não é desse tamanho. Realmente não é, só coloquei desse tamanho para vocês entenderem como é que funciona, porque não dá para colocar uma figura desse tamanho numa prova. Mas vocês olhando para isso aqui, vocês conseguem perceber o que significa. Quando vocês virem um ângulo que seja dessa amplitude aqui, vocês vão saber que são 180 graus. E quando vocês verem esse ângulo aqui, vocês vão saber que é 90. Lembrando que o ângulo de 90 normalmente é representado como um quadrado. Ele poderia não estar com essa forma de circunferência, poderia ser um quadradinho. Mas tudo bem. E aí, os ângulos recebem nomes de acordo com as características e suas aberturas em graus. Então vamos lá. Quais são os nomes que nós precisamos saber? Eita, o cachorro do vizinho empacotou. Vamos lá. O primeiro nome, ângulo nulo. O que seria um ângulo nulo? Bom, é um ângulo de 0 graus. É um ângulo que não tem abertura, de abertura nula. Segunda nomenclatura, ângulo agudo. O que é um ângulo agudo? É um ângulo cuja medida é maior que 0 graus, e menor que 90. Ou seja, ele é um ângulo de qualquer valor entre 0 e 90. Pode ser 10, 20, 50, 60, que mais? 75. Todos esses valores entre 0 e 90. Sem contar com 0 e 90, claro. Até 89. Pronto. 90 já recebe um outro nome, que está aí. Ângulo reto. Ângulo reto é um ângulo com medida exatamente igual a 90 graus. Geralmente representado por um quadrado, como eu tinha acabado de falar. E o ângulo obtuso é um ângulo que tem a medida maior que 90 e menor que 180. Então já temos 4 nomenclaturas: o nulo, o agudo, o reto e o obtuso. É muito importante você saber o que é cada um deles. Então, se você quiser parar o vídeo para anotar, fique à vontade. Vamos continuar. Ângulo raso. O ângulo raso, também conhecido como meia volta, é o ângulo de 180 graus, que é justamente aquele que eu mostrei lá agora, que é o ângulo que é metade de um círculo. Ângulo côncavo. Menos comum nas situações cotidianas que os demais, é o ângulo que tem medida maior que 180 e menor que 360. Vai, moto, passa. Então, o que acontece? Esses ângulos, na verdade, tem as medidas entre 180 e 360, eles realmente demoram muito para aparecer uma questão. É muito incomum nós vermos, mas de vez em quando aparece alguma coisa. Ângulo inteiro, como o nome já sugere, esse ângulo representa a volta completa, possuindo exatamente 360 graus, ou seja, é o ângulo, né, do círculo todo, do círculo completo. E aí agora nós vamos ver algumas definições para vocês entenderem ou lembrarem o que são. Bom, primeiro a definição de congruência. Dizemos que 2 ou mais ângulos são congruentes quando eles possuem a mesma medida, como na figura abaixo. Nós temos dois ângulos aí, né? O BAC, que eu imagino que você já sabe ver o que é esse ângulo BAC, e o ângulo EDF. Nas duas representações aqui, a letra do meio é o vértice. Tem que prestar atenção nisso também. Então, esses dois ângulos têm a mesma medida, ó, 60 graus. Então, eles são congruentes.
E aí você pode pensar assim, ah professor, é certo eu falar que eles são iguais? Não, gente, esses ângulos não são iguais, ó. Um tá para cima e o outro tá para baixo, não tem nada de igual neles. Eles têm o mesmo tamanho, a mesma medida, entendeu? Então não tá certo falar que eles são iguais, só tem o mesmo tamanho. A próxima definição é de ângulos consecutivos. Dizemos que dois ângulos são consecutivos se possuem um lado em comum e um vértice em comum, como na figura abaixo. Olha só, aqui eu representei dois ângulos, um pequeno, que é esse bem aqui, ó, o C, depois vai até o O, depois vai até o B, e depois o grande, que é o C, depois vai até o O e vai até o A, que é esse aqui que tem abertura grande. Então, esses dois ângulos têm um lado em comum. Qual é esse lado em comum? Pensa um pouquinho aí. O lado em comum é justamente esse aqui, o de baixo, o CO, esse lado de baixo. E o vértice em comum é justamente o O. Então, esses dois ângulos nós chamamos de consecutivos. E se você conseguir entender isso, eles têm uma parte em comum. O ângulo grande, que é daqui de baixo até aqui em cima, e o ângulo pequeno, que é daqui de baixo até aqui no meio, eles compartilham uma parte, que é justamente essa parte de baixo aqui todinha. E aí, depois disso, nós temos um outro, como é que posso dizer, um outro nome, uma outra nomenclatura, que é justamente de ângulos adjacentes. Dizemos que dois ângulos são adjacentes se possuem um lado em comum, um vértice em comum e mais nada em comum, como na figura abaixo. E aí nós temos esses dois ângulos aí, o BAC, que é o azul, e o CAD, que é o laranja, e eles são adjacentes. Olha só, eles têm um lado em comum, que no caso é o lado do meio. Eles têm um vértice em comum, que é o vértice A, mas eles não têm mais nada em comum. Ou seja, um não está por dentro do outro. Um não está por dentro do outro. E o que isso significa? Que eles são diferentes dos outros lá. O outro, eles poderiam, os consecutivos aqui, ó, um estava por dentro do outro. Mas os adjacentes não. Fica cada um no seu cantinho. O azul no canto dele, o laranja no canto dele. Então tem essa diferença aí entre ângulos consecutivos e ângulos adjacentes. Bom, mais algumas nomenclaturas. Dizemos que dois ângulos são complementares quando a soma de suas medidas resulta em 90 graus. E nesse caso, dizemos que um é o complemento do outro. Por exemplo, o ângulo de 30 graus é o complemento do ângulo de 60 graus e vice-versa. Por quê, gente? Porque 30 mais 60 dá 90. Da mesma forma que 60 mais 30 também dá 90. E aqui na minha figura, no meu exemplo, eu tenho os dois ângulos aí que são complementares, né? Os ângulos BOC e o COA. Eles são complementares porque a soma dos dois dá 90. Lembrando que nós podemos relacionar apenas dois ângulos, tá? Eu não posso dizer que o ângulo 10 e mais o 10... Não, 10 não, desculpa. 10, 20 e 50 são complementares. Aliás, não, nem são. Deixa eu ver, 10, 20 e 60, pronto. Se você somar 10, 20 e 60 dá 90. Aí você pensa assim, ah professor, então, se 10, 20 e 60 somado dá 90, então eles são complementares também? Não, são apenas dois ângulos. Então seria o 10 com 80, um 20 com 70 e assim sucessivamente. Complementares é a primeira palavra que você precisa lembrar também. A segunda é ângulos suplementares. O que significa? Dizemos que dois ângulos são suplementares quando a soma de suas medidas resulta em 180 graus. Agora já é diferente, lá era 90, agora já é 180. E nesse caso, dizemos que um é o suplemento do outro. Por exemplo, o ângulo de 45 graus é o suplemento... De novo. Por exemplo, o ângulo de 45 graus é o suplemento do ângulo de 135 graus e vice-versa. Por que, gente? Porque 135 mais 45 dá 180, né? E aí, nós dizemos que um é o complemento do outro, tá? O 45 é do 135, complemento não, desculpa, suplemento. O 45 é o de 135 e o 135 é o de 45. Então, aqui nós temos uma figura novamente. Nós temos o ângulo BOC, que é o ângulo de 60 graus, e temos o ângulo COA, que é o ângulo de 120 graus. Os dois são complementares, porque os dois estão fazendo aqui, ó,
180 graus. Aí você consegue ver bem aqui no meio aquela circunferênciazinha que eu falei, metade na verdade do círculo, e você lembra, olha, metade do círculo é 180 graus. Então você sempre vai ter essa impressão quando você for resolver uma questão. Você vai olhar e pensar, nossa, isso aqui é 180, não, aquilo ali é 90. Depois de um tempo você começa a perceber essas coisas. E por último, depois de complementares e suplementares, nós temos... Opa, é replementares aqui que deveria estar escrito, perdão. Ângulos replementares. Dizemos que dois ângulos são replementares quando a soma de suas medidas resulta em 360. E nesse caso, dizemos que um é o replemento do outro. Por exemplo, o ângulo de 120 graus é o replemento do ângulo de 240 e vice-versa. Então, nós temos três nomenclaturas, gente. Vamos voltar. Complemento, que é quando a soma deles dá 90. Suplemento, que é quando a soma deles dá 180. E complemento não. E replemento, quando a soma deles dá 360. Então, até então é isso. Agora vai fazer mais algumas atividades.